Saudações, guerreiros, aqui quem vos fala é o professor em física Brian Simon, e nessa frente 2 o nosso objeto de conhecimento será a relação entre os gases e o trabalho. Então vamos adentrar na termodinâmica, que é a parte da física que estuda as leis que regem as relações entre o calor, trabalho e outras formas de energia, mais especificamente a transformação de um tipo de energia em outra, a disponibilidade de energia para a realização do trabalho e a direção das trocas de calor. Muito bem, uma comparação entre termodinâmica e suas tecnologias. Esses conhecimentos se aplicam atualmente em várias situações do nosso cotidiano, por exemplo, máquinas térmicas, refrigeradores, motores de carro, processos de transformações de minérios e derivados do petróleo. Então vamos à definição do nosso protagonista, o trabalho em uma máquina térmica. Se você perceber, o trabalho nada mais é que a pressão multiplicada pela variação de volume. Perceba que ao receber uma quantidade de energia de um determinado ponto inflamado, uma quantidade de calor surge de um ponto e essa quantidade de calor é transferida para esses gases que estão dentro de um recipiente, como você pode perceber na ilustração. E à medida em que essa quantidade de calor é transferida para essa quantidade de gases, lembre-se que o calor é a energia que transita e essa energia que transita, ela é transferida a essas moléculas e essas moléculas sofrem uma expansão, ou seja, uma variação de volume dentro do recipiente. Aí você pode perceber mais uma vez que, pela definição, o trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás é diretamente proporcional, à pressão exercida sobre ele ou por ele, multiplicado pela variação de volume. E o interessante é que essa quantidade de volume pode ser reduzida ou aumentada. Se for aumentada, se for aumentada, a variação de volume ela será positiva, logo o gás sofrerá expansão, e caso contrário, se essa quantidade de matéria diminuir o seu volume, temos uma compressão. Como você pode perceber, se o trabalho for positivo, haverá expansão, e se o trabalho for negativo, haverá compressão. Na expansão, o gás realiza trabalho sobre o meio, e na compressão, o meio realiza trabalho sobre o gás. Lembrando que pressão tem a sua unidade em Newton por metro quadrado, ou então Pascal, e a variação de volume ela é em metro cúbico. E como o trabalho é a capacidade, na verdade, como o trabalho é o produto da variação do volume multiplicado pela pressão, temos um trabalho em joule. Lembrando que esse joule pode ser convertido em caloria se você considerar que uma caloria equivale a 4,2 joules. Tranquilo? E o que é interessante é que existe uma relação no diagrama pressão versus volume. E esse trabalho realizado sobre o gás, ou pelo gás, ele é numericamente igual à área transcrita no gráfico. Observe muito bem. Se ΔV for igual a zero, não haverá trabalho. Logo, o trabalho é nulo. Se a variação de volume for positiva, o trabalho também será positivo. Logo, ele será denominado de motor. E se a variação de volume for negativa, ou seja, sofrer compressão, o trabalho também será negativo, e esse trabalho é denominado trabalho resistente. Não esqueça, trabalho é numericamente igual à área transcrita ou descrita no gráfico. Bem, então vamos às atividades. Uma transformação é dada pelo gráfico a seguir. Qual o trabalho realizado por este gás? Perceba o seguinte, que existe uma variação de pressão a computar no eixo Y e uma variação de volume no eixo X. A variação de pressão vai de 2 vezes 10 elevado à quinta potência newtons por metro quadrado até 4 vezes 10 elevado à quinta potência newtons por metro quadrado. E o volume vai de 4 a 7 metros cúbicos. E nós aprendemos que o trabalho ele é numericamente igual à área escrita no gráfico. Pode ser um retângulo, pode ser um triângulo. Nesse caso, nós temos um trapézio. E o trapézio tem como área
a área da base maior mais a área da base menor, multiplicado pela altura dividido por 2. Então, vamos à resolução. Como você pode perceber, o trabalho é igual à área da base maior mais base menor, multiplicado pela variação da altura, e essa altura vai de 4 a 7 metros cúbicos, dividido por 2. Logo, esse trabalho é igual a 9 vezes 10 elevado à quinta potência joules. Muito tranquila. Vamos então à próxima atividade. No Brasil, o sistema de transporte depende do uso de combustíveis fósseis e biomassa, cuja energia é convertida em movimento de veículos. Para esses combustíveis, a transformação de energia química em energia mecânica acontece a. Na combustão, que gera gases quentes para mover os pistões do motor. B. Nos eixos que transferem torques às rodas impulsionam o veículo. Letra C. Na ignição, quando a energia elétrica é convertida em trabalho. Letra D. Na exaustão, quando os gases quentes são expelidos para trás. Letra E. Na carburação, com a difusão do combustível no ar. Se lembra que quando você fornece uma quantidade de calor ao combustível, a tendência dele é flambar. E nessa flamba, a tendência desses gases é expandir dentro de um pistão, dentro de um cilindro, movimentando o pistão, perdão. Logo, você tem a energia química sendo transformada em energia mecânica, que é igual a energia cinética, mas energia potencial, que pode ser potencial gravitacional ou potencial elástica. Então, a letra certa é a letra A. Muito bem. Durante a queima dos combustíveis fósseis, os gases gerados na combustão movimentam os pistões, peças móveis do motor. Dessa forma, a energia química transforma-se em energia cinética. Bem, vamos a mais uma questão. Dentro de uma sala com ar-condicionado, a temperatura média é 17 graus Celsius. No corredor ao lado da sala, a temperatura média é 27 graus Celsius. Tanto a sala quanto o corredor estão à mesma pressão. Sabe-se que num gás, a energia cinética média das partículas que compõem é proporcional à temperatura e que sua pressão é proporcional ao produto da temperatura pelo número de partículas por unidade de volume. Com base nesses dados, pode-se afirmar que a energia cinética média das partículas que compõem o ar é maior no corredor e o número de partículas por unidade de volume é menor na sala. Letra B. A energia cinética média das partículas que compõem o ar é maior no corredor e o número de partículas por unidade de pressão de volume, é maior na sala. Letra C. A energia cinética média das partículas que compõem o ar é maior na sala e o número de partículas por unidade de volume é maior no corredor. Letra D. A energia cinética média das partículas que compõem o ar é maior na sala e o número de partículas por unidade de volume é menor no corredor. Vamos então à resolução dessa questão. Se você puder pausar o vídeo e responder antes, faça isso. Se não, me acompanhe. A letra certa é a letra B. A energia cinética média das partículas no corredor é maior na sala porque tem maior temperatura. Quando são colocados 12 moles de um gás em um recipiente com êmbolo que mantém a pressão igual à atmosfera, inicialmente ocupando 2 metros cúbicos. Ao empurrar-se o êmbolo, o volume ocupado passa a ser 1 metro cúbico. Considerando a pressão atmosférica igual a 100.000 newtons por metro quadrado, qual é o trabalho realizado sobre o gás? Vamos à resolução, lembrando que o trabalho é igual à pressão multiplicada pela variação do volume. Logo, temos 100.000 multiplicado pela variação desse volume, que é 1 menos 2, que é igual a menos 100.000 joules.
Por que que é negativo? É negativo porque estamos realizando não, aplicando uma força sobre uma quantidade de gás. Então, o trabalho é sobre o gás. Logo, está ocorrendo uma compressão. Um forte abraço e até a próxima aula.